Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho que nós vamos fazer hoje do Campo à Mesa do Sebrae Paraná. Dessa vez, vamos fazer uma proposta diferente para vocês. Eu vou ter a oportunidade de lembrar alguns trabalhos que a gente vem fazendo nos últimos tempos, pelo Nossa Casa Viva, também fizemos alguns trabalhos, mas esse é uma proposta onde nós levamos conhecimento a você que nos assiste, a você que participa conosco, para que você possa conhecer um pouco dos produtos de origem do estado do Paraná e também dos produtos de indicação geográfica. Hoje nós vamos falar de algumas ações que o Sebrae vem fazendo, além do selo Alimentos Paraná, e também vamos falar sobre alguns trabalhos que o Sebrae vem fazendo com parceiros, que é a Universidade Federal, com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o MAPA, com as secretarias da Agricultura, com o IDR e também com o Senar, FAEP. Então, nós temos uma série de trabalhos que a gente vem realizando nos últimos tempos e hoje nós estamos aqui para falar de algo muito importante para o nosso país, para o nosso estado e também para alguns criadores. Eu vou só lembrar algumas coisas que a gente vem fazendo nesses últimos tempos. Então, nós já tivemos um ciclo falando sobre trigo, sobre a panificação. Nós também tivemos falando sobre os cafés especiais, abordando seus aromas, os sabores. Nós também tivemos falando do Norte Pioneiro, que é uma região muito importante para o estado do Paraná. Nós também trouxemos para vocês ovino-caprinocultura, que é lá de Canto Quiriguaçu, mas também tivemos uma outra oportunidade de apresentar para vocês os pescados do litoral do Paraná. E também nós falamos sobre as ostras. E recentemente, no último encontro que nós tivemos, nós trouxemos para vocês os vinhos do município de Bituruna. E agora, se você não teve a oportunidade de assistir todos esses trabalhos que a gente vem trazendo para dar mais conhecimento para quem tem essa curiosidade de conhecer o estado do Paraná, a gastronomia, os produtos de origem, vai lá no YouTube do Sebrae Paraná e você vai encontrar esses trabalhos que a gente já fez, essas lives que nós apresentamos com profissionais da área. E hoje nós estamos aqui para poder falar de algo, então, muito especial para a história do Paraná, para a história do Brasil, porque se iniciou alguma coisa, que foi a gastronomia aqui também pela nossa região sul. Hoje nós estamos, então, na 10ª live e nós vamos falar de tradição, de resgate e de sabor. Tradição, porque alguns patrimônios genéticos foram deixados como herança para o Brasil, no período de 1500 a 1700, pelos jesuítas espanhóis que estiveram na América do Sul. São eles o cavalo crioulo, a ovelha crioula, os bovinos crioulo, e acreditem, pouca importância deram para os porcos crioulos, que deram origem a uma raça exclusiva no sul do nosso país. Nós estamos falando do porco moura. Nós falamos então da tradição e também tem o resgate. Por quê? Como outras raças, o porco ele correu um sério risco de extinção. Sabor, porque ele sempre fica ele está nas mesas do consumidor, não o porco moura, o suíno de uma forma geral. Então a gente quase perdeu de saber, de experimentar a carne do porco moura. Ele faz bagunça, eu até fiz esses dias um artigo que eu convido você para olhar lá a nossa comunidade do Campo à Mesa, e está lá a foto dele, e eu escrevo que ele é enorme, que ele é feinho, apesar de alguns dizerem que ele é um lindo, ele faz bagunça na terra, mas ele é gostoso, ele é muito queridinho pelos chefes de cozinha
e também é muito utilizado na gastronomia do nosso estado aqui do Paraná. Então, para nós falarmos sobre esse assunto, nós trouxemos especialistas que você vai ter a oportunidade de discutir, conversar com eles se você quiser. Entre no nosso chat, coloque lá o seu nome, a cidade da onde você está e também faça suas perguntas. Por quê? Porque nós trouxemos alguém que é que é um especializado nessa área, que ele é um especialista nessa área, que ele é um doutor em zootecnista, que ele também é um especialista em aves, que ele atua como professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná, e ele é o coordenador do projeto Porco Moura da Universidade Federal. Professor Marson, seja muito bem-vindo. Seu microfone está fechado, professor. Continua fechado. Agora Aí, abriu, agora tá. finalmente. Boa noite a todos. Mabel, muito obrigado pelo convite. Participar desse programa de vocês que eu acho excelente, né, que divulga coisas importantes aqui do nosso Paraná, da culinária, da história, da cultura. E fico muito feliz de ser convidado a participar disso e mais ainda de falar do que é o assunto que eu mais gosto, que é do porco morto. Então, Com obrigado. certeza. Obrigada, professor, por estar aqui conosco e por participar, né? E também compartilhar o seu conhecimento e desse assunto que para nós é tão importante também como o Sebrae Paraná. E também nós temos o prazer, eu particularmente, porque ele, além, né, o professor também se torna um amigo nosso. Nós fazemos parte do Fórum Origens Paraná, onde tem todos os produtos de origem, produtos de indicação geográfica. E então, professor, eu tenho visto ele em todas as nossas reuniões, nos salamos sempre, mas também está aqui conosco um criador, né? Alguém que é muito importante também para essa área que nós estamos falando, que são os produtores, o empreendedor rural. Ele é um criador de suíno da raça Moura, ele que uniu as duas paixões, a culinária e a criação de animais, e ele é jovem e recentemente aceitou um desafio de ser o presidente da Associação da Raça Porco Moura. Eu estou falando do meu amigo querido Bernardo Fadel. Olá, tudo bem, Mabel? Tudo bem. Prazer estar participando com você aí, mais esse momento aí que a gente vem trabalhando juntos, aí já estamos indo para o terceiro ano aí junto com o Sebrae, que sempre nos apoia aí, nos motiva e faz a gente virar empreendedor aí, de criador a empreendedor. Então, a gente que sempre, eu que vim buscar o Sebrae como um apoio, pudesse buscar uma indicação geográfica, uma marca coletiva. Hoje a gente tem avançado alguns trabalhos aí, e se não fosse esse trabalho do Sebrae, de a gente tá unindo essas forças, a gente está em contato com o NPI, entre outros órgãos aí que fazem com que a gente chegue que o produtor chegue até esses outros órgãos, é através do Sebrae que não tem nos ajudado. É um prazer estar participando com vocês todos aí, e junto com a universidade a gente tem feito um projeto muito bacana do Porco Moura e deixado esse legado aí no futuro, se Deus quiser, a gente vai cada vez mais fazer essa raça crescer. Isso aí. Obrigada, então, Bernardo. E também está aqui conosco alguém muito especial para esse meio, que ela é a nossa convidada, ela tem pós-doutorado em patologia veterinária, ela também é professora do Departamento de Medicina Veterinária, ela é coordenadora do Laboratório de Diagnóstico das Doenças dos Suínos e vice-coordenadora do projeto Porco Moura da Universidade Federal. Eu estou falando com a Juliana Esperoto Brum. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, né? Boa noite a todos, primeiramente. Muito obrigada, Mabel, né? E todo o pessoal do Sebrae, pelo convite de estar aqui hoje, né? Poder falar um pouquinho dos nossos animais ali. E principalmente
por todo o conforto, digamos assim, que o Sebrae sempre passa, né? As reuniões que a gente participa do Fórum de Origens, elas sempre dão um ânimo para a gente, assim. Então, em todas as oportunidades, né, eu sempre me senti muito acolhida e muito agradecida de poder estar sempre com vocês. Obrigada. Obrigada eu, professora, seja muito bem-vinda. E como eu disse, aqui é um momento de nós batermos um papo, da gente conversar sobre algo importante. E hoje, então, o assunto é o porco Moura. A interação das pessoas no chat é bem importante. Então, coloquem suas perguntas, façam suas observações, que para nós será de grande valia e a gente vai poder discutir aí com você que está participando aqui conosco. E nós já vamos começar então entendendo por que o porco Moura é tão especial para a gastronomia. Aliás, ultimamente nós fizemos aí Nossa Casa Viva, é um programa o programa de origens, né, do Fórum, do Sebrae, dos parceiros, e várias vezes apareceu o porco Moura como um ingrediente, né, dos pratos que fomos servindo, que fomos fazendo nesse trabalho. Então, eu queria saber por que o porco Moura é tão especial para a gastronomia. A carne dele é comparada às raças ibéricas, como o alantejo e o pata negra. Pois eles são todas a mesma origem genética que o Moura. Então, veja, às vezes nós buscamos de fora, né, outros produtos, tal, quando nós temos já aqui um produto que pode ser comparado a tão desejado que é o pata negra. E eu vou perguntar para ele, que além de ser produtor, criador, ele também é um chefe, ele já estudou a gastronomia, que é o Bernardo. Quais, Bernardo, são as características e atributos da carne moura e que confere esse sabor diferenciado? E também, assim, ele é diferente do suíno que a gente encontra aí à venda normalmente, não é? Primeiramente, a maneira que a gente cria e a maneira que a gente preza hoje, onde a Universidade Federal que nos passa esses ensinamentos, através do professor Márcio e também da doutora Juliana, que nos dá suporte hoje através do criador, inclusive é um trabalho comunitário muito legal, porque a gente tira a ideia de uma universidade pública e leva para nossas propriedades. Hoje o porco Moura ele tem por si só uma característica única, que é o marmoreio entremeado entre a carne, que a gente pode ver nas fotos que estão passando. A maneira que a gente cria também faz com que dá um diferencial, porque ele vive solto. Isso traz um aspecto, isso traz o bem-estar animal para o bicho. Isso faz com que ele viva solto. A gente tenta preservar os pastos, uma alimentação livre de antibiótico, faz com que isso reflita no sabor da carne. A carne por si só ela já é mais avermelhada, muito marmorizada e com uma espessura de toicinho mais elevada do que o suíno industrial. Então, enquanto a indústria busca um suíno light, a gente está num suíno gordo, que é uma maneira mais rústica de a gente se dizer, né? Hoje o nosso suíno, que a gente trata ele como porco e não diz como suíno, ele é um porco que, se vocês forem levar ele pela aptidão de charcutaria, eu acho que está entre os melhores animais para se trabalhar. Eu não sou um experiente em charcutaria, mas os clientes que nós atendemos hoje têm buscado muito o nosso animal por causa disso, devido à alta qualidade da gordura entremeada entre a carne, que é o marmoreio, e a espessura de toicinho. Isso faz com que dê um acabamento. Então, quando vai se fabricar, vai se processar um presunto cru, curado por 1, 2 anos, como é feito o pata negra, o presunto de Parma, isso exige com que aquela camada de gordura esteja em volta da pele do animal, aquela espessura alta, isso vai secar. Nesse tempo de cura e que vai secando, se torna isso mais saboroso. Não deixa que o animal seja aquele animal seco, com sabor ameno, e isso faz com que torne um dos melhores animais hoje para se trabalhar na charcutaria.
sou sujeito para falar, né, porque sou apaixonado pela raça, mas esses são os clientes nossos que passam isso para nós. Recentemente, tem um grande estudioso lá em Florianópolis que está trabalhando com o nosso animal, está entrando em fase de teste e está completamente surpreendido com os produtos que tem dado da carne moura. Então, isso reflete uma qualidade maravilhosa para nós e deixa nós, como criador, muito contente. Não só isso, a gente tem trabalhado também com boutiques de carnes, por ele ser muito saboroso, então acaba num churrasco ou num prato mais elaborado, o marmoreio acaba refletindo no sabor. Também, alguns grandes chefes têm trabalhado e foram com o que nos proporcionaram hoje a gente ficar um pouco mais famoso e tá sendo enfatizado hoje o porco moura devido aos chefes que têm usado a nossa carne em restaurantes nobres aí em Curitiba, em outros lugares, e até em São Paulo nós já trabalhamos com estrela Michelin. Então isso faz com que realmente seja um diferencial. A gente tenta fazer sempre o melhor, a gente quer trazer o melhor para o nosso cliente, assim como qualquer outro tipo de negócio. Eu acho que a gente sempre vai buscar atender o seu cliente, mas essa é o que faz com que a gente nos motive a continuar e sempre persistir, com pesar das dificuldades que a gente tem. Todo criador e o agronegócio não é a curto prazo, então a gente sempre acredita que no longo prazo e nesse tempo que a gente vem trabalhando, a gente vai prosperando com a qualidade do animal e com as pesquisas e com todos os estudos que a gente tem feito, que a universidade nos apoia. Isso que nos torna mais importante, faz com que a gente nos motive, fez com que nós formasse associação, e a gente tem caminhado, às vezes tem tropeços, mas a gente tem fé que a gente aconteçam as coisas conforme a gente sonha. Então, quem sabe um dia a gente possa estar até exportando a nossa carne, podendo levar ela para fora, porque a gente, como brasileiro, a gente gosta de consumir coisa importada e coisa cara. Então, agora está na hora de a gente levar um pouco do nosso para eles poderem pagar um pouco para nós, produtores, sermos valorizados. Com certeza. Que gostoso que é ouvir tudo isso, né, Bernardo? E além do prazer de criar, além do que proporciona esse produto, porque daí fica até fácil a gente vender um produto que já é amado por quem cria e quem consome, então, com certeza, fala muito bem dele. Professor Márcio, e qual que é o sistema da produção que é necessária, né, Bernardo comentou sobre isso, para garantir essas características e atributos que ele comentou? Como que a gente conserva, né? Como que ele continua sendo dessa forma que o Bernardo trouxe agora para nós? Então, tem alguns componentes que tem motivos, né, para a carne ter essa qualidade diferenciada. Um dos motivos ele é genético mesmo. Então, o Certo. porco moura, independente da forma como ele for criado, ele vai ter uma carne diferente das raças, né, e que nem são mais raças, né, os mestiços industriais que se usam no sistema intensivo confinado industrial. Então, uma parte dessa diferença ela é genética mesmo. Então, ela está intrínseca, né? Mas essa diferença que está intrínseca, ela é principalmente em termos de quantidade de gordura e de coloração. Uma parte da coloração mais vermelha, mais aparente, ela vem disso. Mas também tem o sistema de criação, que ele é super importante. Então, a qualidade final dessa carne, né, que como é usado para os melhores sistemas de produção, né, que geram as carnes de suíno de melhor qualidade do mundo, que são aqueles espanhóis, eles são uma combinação de genética com sistema de produção, que inclui alimentação, inclui a forma como os animais são criados, né? Então, a criação ao ar livre, a princípio, ela tem duas consequências. Então, um animal que se movimenta mais, que faz exercício ao longo da vida, isso altera um pouco, né, a fisiologia de crescimento, de deposição de gordura e de músculo dele. Aí depois eu tenho uma questão de colo-alimentação, né? A alimentação tem uma influência muito grande, especialmente na composição da gordura, mas não só isso, né? Mas na composição da gordura é o mais fácil de se explicar, né? Então, conforme
o animal come uma variedade maior de alimentos, ou alimentos específicos que têm uma composição de gordura diferente do tradicional alimento de soja industrial, que é milho e farelo de soja, né, principalmente, então ele vai ter uma composição da gordura que vem também desses alimentos que ele consome. E tem outros componentes importantes que não são só na gordura, então ainda está se estudando muito isso, assim como os vinhos, por exemplo, né? A gente pega vinho, pega maçã, que tem alguns componentes que fazem bem para a saúde, que são estudados, que são, por exemplo, entre outras coisas, alguns componentes que são antioxidantes, tem flavonoides, tem um monte de componentes que não são nutricionais exatamente, mas que eles têm importância também no produto final. Então, toda a fisiologia do animal, ela acaba sendo alterada pelo sistema de produção, pela forma como ele interage com o homem, com o ambiente, o que ele come, a forma como se ele movimenta, caminha. Também é uma questão de bem-estar animal, por causa que isso influencia também no desenvolvimento dele, no perfil hormonal dele durante o crescimento e a vida dele. Então, tudo isso junto vai gerar um produto final único. E ele é mais, e quando eu falo único, porque daí tem o conceito de terroir, que nem existe para os vinhos, para os queijos, para os presuntos, né, para outros produtos, em que o contexto inteiro do sistema de produção, que inclui uma parte né, o que o animal consome, como é que é o clima da região, como é que é a interação dele com esse ambiente natural, clima e alimento. E quando ele é uma raça que é adaptada àquele meio, que ela se desenvolveu, né, a raça se criou aqui, né? Isso é uma coisa interessante também. O Moura, ele tem uma origem genética que é comum com porcos lá da Ibéria, mas ele é único. Não existe essa raça em outro lugar do mundo. Ela se desenvolveu aqui na região sul, se adaptou com esses alimentos, com esse clima, com sistemas de produção ao ar livre. Então, o produto que sai disso é único. Só tem aqui, não existe como fazer outro idêntico, né? Eu posso fazer parecido, eu posso imitar, mas não posso fazer o mesmo. E isso Fantástico isso que é isso. mais valorizado, né? Não, isso é apaixonante, né, professora? A gente que trabalha com a indicação geográfica, quando nós entendemos que o que faz com que um produto seja diferenciado, um produto único, um produto nosso, e que também nós buscamos protegê-lo para que as pessoas não esqueçam, para que daqui 100 anos, 200 anos ainda se fale desse produto. Por isso nós falamos sobre indicações geográficas e também falamos sobre até uma marca coletiva para esse segmento. Mas para não perder o fio da meada que o professor falava aí a respeito das pesquisas, a professora Juliana poderia nos explicar sobre a importância de se fazer as pesquisas. Então, uma raça única, ela é nossa, ela veio para o nosso, né, está no nosso país, para que ela não se perca, existe todo um trabalho que a universidade vem buscando e fazendo. Professora Juliana, qual que é a importância dessa pesquisa para o resgate da produção do porco Moura? E quais as características, os principais resultados até o presente momento que você tem visto, né, com a pesquisa? A gente trabalha muito, muito, muito com pesquisa, né? Tanto ali da parte zootécnica, né, que o Márcio faz, quanto da parte sanitária. Isso é extremamente importante, porque como era um animal pouco estudado, né, a gente precisa observar, né, esse comportamento dele, avaliar, ver como que ele se desenvolve melhor, né? Então, por exemplo, o professor Márcio tem várias pesquisas relacionadas com alimentação, né? Depois ele pode exemplificar melhor. Então, determinado alimento é bom, outros alimentos que não desenvolvem tanto o animal, observações que a gente faz da parte reprodutiva, né? Então, quais são os problemas que esses animais podem ter relacionados à reprodução? Qual é o melhor manejo? Então, essas fêmeas, quando elas vão parir, o que a gente precisa fornecer para elas para que elas tenham um resultado positivo? E da minha parte, com relação à sanidade, né, a gente sempre, uma coisa que eu sempre falo para todos os criadores, sempre relatar absolutamente tudo o que acontece com esses animais, porque é extremamente importante a gente saber a predisposição desses animais para determinadas doenças, né, principalmente as doenças que mais afetam o rebanho, os rebanhos confinados, né, comerciais. Se os tratamentos, né, ocasionalmente que a gente indica, isso está certo.
alguma doença relacionada com a genética, né? Então, como o rebanho é muito pequeno, a gente tenta, né? Agora o professor Márcio fez um trabalho extremamente grande, extremamente interessante sobre a genética desses animais. Então, agora a gente começa a determinar quem que é parente de quem e se isso pode ter alguma relação com doenças, né? Com doenças que são de ordem genética. Nós já fizemos algumas observações, né? Algumas alterações de animais que por exemplo, determinados cruzamentos vinham com animais não tão, digamos assim, com doenças, né? Mas nada muito grave, digamos assim. E algumas coisas, o acompanhamento dos animais está sendo bastante interessante, porque nós repassamos esses animais jovens e tem algumas características, né, que só vão se desenvolver mais tarde. Então, todo esse acompanhamento, né, essa pesquisa que a gente faz e esse retorno de todo o produtor, né, é um trabalho de extensão, mas para nós acaba sendo uma pesquisa, né, porque isso vai... todos esses dados que a gente obtém, a gente vai cada vez melhorando mais a criação, né, o modo de criação e o modo, principalmente, né, da minha parte de prevenção e de controle de possíveis doenças, né, que esse rebanho possa ser atingido. Acho que... Excelente. Imagina, né, o quanto a universidade está agora perto do criador, do produtor, né? Assim como o próprio Bernardo, eu já vi outros produtores, criadores, né, junto com a universidade, frequentam a universidade sem, às vezes, nem ser alunos, né? Com ensino médio, vão à universidade e têm até a participação aí, e o cuidado que a universidade está tendo com essa raça está sendo fantástico de observar, né, da gente de ver. Eu falava também, né, agora saindo um pouquinho que, então, temos vários produtores, criadores, e eu entendo que precisa se organizar. Estamos aqui então com o Bernardo Fadel, que é um jovem e presidente dos associados, né, da Associação da Raça Porco Moura. E, Bernardo, qual que foi o seu maior desafio? Como é que isso surgiu? Você pode nos contar como é que tem sido a tua experiência, o teu trabalho como presidente da associação, dos criadores da raça do porco-moura? Então, a gente tem organizado isso e através do Sebrae que a gente fez essa organização de querer juntar os produtores para que a gente chegasse na associação, para que a gente conseguisse determinar talvez uma futura indicação geográfica, que aí é onde que a gente começou toda a parte da associação e a necessidade de a gente se unir para proteger futuramente a genética dos animais e o trabalho dos professores que têm feito da universidade. Foi aí que a gente sentiu a necessidade de a gente se unir. A gente começou a trabalhar em prol da associação. Ainda não existem uns trabalhos muito árduos, porque como a associação depende de várias pessoas, a associação não é uma coisa única, nem minha e de todos. Então, a gente tem muita coisa a desenvolver ainda, mas que todos os trabalhos são voluntários, isso que são mais importante. Então, tanto a Juliana, tanto a doutora Juliana, quanto o professor Márcio, tudo isso tem sido muito, todos eles têm sido muito prestativos com relação à nossa associação, para que a gente chegue a algum determinado local, que é a única determinação, para mim, final, é deixar esse legado da raça, para que a raça não se desapareça. Hoje a gente tem essa grande importância, porque a raça quase sofreu o risco de extinção. Foi aí que eu vi a grande necessidade de a gente estar se unindo. Claro que com todas as dificuldades que a gente tem, das dificuldades pessoais de a gente desenvolver, a gente determinar o tempo necessário para a associação, a gente se depara com algumas dificuldades internas também de a gente desenvolver todo o trabalho e levar todos com os mesmos ideais com que a gente quer ser aplicado e não misturar comercialmente a associação com as finalidades técnicas e genealógicas e genéticas que a gente tem que ser guardada, que eu acho que são mais importantes nesse momento.
do que a gente só se preocupar com a comercialização dos animais. Então, essa é uma grande preocupação hoje minha, de a gente estar se mantendo essa raça, a gente não poder perder ela, não se misturar com outras raças e a gente manter essa maneira de cria, que é a maneira que a gente cria solta, a gente ter essas preservações. Então, hoje, esse ano a gente teve um ano de dificuldades devido à pandemia, muita coisa dos trabalhos a campo que a gente gostaria de ter feito, a gente não fez, devido aos travamentos de encontros que a gente teve durante o período, mas que a gente tem retomado algumas coisas lentamente, mas que a gente tem acontecido, inclusive da entrada na marca coletiva, que foi através do Sebrae. Então, numa conversa que a gente teve lá atrás, junto com a Andréia, junto com a Mabel, a gente foi buscar o Sebrae para que a gente conseguisse fazer uma identificação geográfica. Nisso, a gente sentiu a necessidade de estar fazendo a associação. Hoje, então, o trabalho nosso com relação à associação é manter principalmente a genética, a gente cuidar do nosso patrimônio e, quem sabe, no futuro, a gente ser considerado um patrimônio genético brasileiro, a raça Mora, que isso vai nos tornar mais importante, diferenciado, a gente poder falar em comunidade, a gente poder buscar algo a mais para os criadores e também fortalecer o pequeno criador, que é onde tem talvez uma futura fonte de renda através do porco Mora. E esse é um dos legados que eu gostaria de estar deixando como presidente da associação, porque a gente às vezes as pessoas misturam os andares das carruagens, né? Então, a associação ela tem um dever principal hoje, ao meu ponto de vista, que é cuidar da raça. A gente tendo esse cuidado, e o pequeno criador, e a gente cuidando dos pequenos criadores, que foram onde que tiveram as origens para que não fosse se perdido. Por exemplo, o professor Márcio vai falar muito bem disso, até dos faxinais, onde que foram sido buscados animais quando estavam com risco de extinção. Se não fosse eles ter preservado os pequenos criadores, a gente não teria talvez os animais hoje. Então, a gente tem que dar um fortalecimento aos pequenos e como a gente trabalha com nicho de mercado e não é uma commodity, a gente tem que saber que nem toda criação vai ser gigante e nem pode ser, para que a gente consiga ter a qualidade do animal e consiga ter essas características únicas, o animal ele tem que ter uma exclusividade. Então, a gente não pode ter 4.000, 5.000 porcos, assim como uma granja grande. Então, a gente trabalha hoje, aí tem criadores que têm 3 a 4 matrizes, até outros que têm um pouco mais, mas com a finalidade é que a gente consiga fazer pequenos polos que tenham bons criadores, que mantenham boas características e que mantenham a raça para que a gente consiga levar ela e saibam entender o pensamento que a universidade criou com relação à raça, para que a gente consiga manter isso, essa maneira de cria, entender o que é o bem-estar animal e a gente conseguir trazer segurança sanitária suficiente para que a gente não se perca e nem compre uma briga industrial. Porque a nossa ideia não é que e a minha ideia, eu acho que a ideia dos outros criadores também, não é que a gente tenha uma competição com o animal industrial, e sim que a gente seja um animal diferenciado do suíno comum. Essa é a grande importância. A gente não pode misturar, às vezes, as coisas e nem queremos comprar uma briga gigantesca com grandes industriais para que a gente tome um espaço deles ou vice-versa, mas que a gente a gente possa manter o nosso espaço. O nosso produto é um produto de alta qualidade quando bem feito. Então, a gente é um desperdício, a gente está perdendo um animal com uma característica tão boa, tão saboroso, na hora que a gente comer, e a gente conseguir fazer esse trabalho que é o que a gente vem mais batalhando, que é de trazer do campo à mesa algo com diferencial. Então, hoje a gente tem a oportunidade que é admirável até no meio da pecuária, que é você tirar o animal da tua propriedade e levar direto ao estabelecimento, passando pelo frigorífico, passando com todas as normas, sem necessariamente você estar comercializando ele e vendendo ele para o frigorífico. Você apenas fazendo um serviço dentro de abate, dentro do frigorífico, com todas as normas, e a gente entregando a carne em grandes restaurantes, em boutiques de carnes e
e em casas de pessoas. Então, isso isso é um avanço, porque você não vê isso hoje, por exemplo, numa cadeia do ovino, eles sentem uma dificuldade, a gente na cadeia do bovino, eles sentem dificuldades também, e a gente, sem querer, com os nossos esforços, a gente pulou esse paradigma, que é a gente hoje leva a carne direto para o estabelecimento. Então, esse é algo diferencial, a gente tem que continuar mantendo esse trabalho nosso que a gente tem feito, a gente tem que manter e postergar. Um grande apoiador hoje do projeto, que tem feito um projeto muito legal, é o prefeito de Mato Rico, que vale sempre lembrar o projeto que ele tem feito lá na região, lá no quase oeste do Paraná, ali perto de Campo Mourão, Pitanga. Ele fez um trabalho magnífico lá, porque ele pegou exemplares da universidade, tem pulverizado a pequenos criadores e querem montar uma pequena agroindústria para eles fazerem os próprios salames, os próprios embutidos e gerar uma renda para a região. É uma cidade pequena, se eu não me engano, a cidade tem 5.000 habitantes, e eles têm um projeto maravilhoso lá com caprinos e porco-moura, e galinha caipira também. Então, gera renda para o criador. É um produto, o produtor pequeno que está lá, passando às vezes uma dificuldade, com a terra ociosa, consegue trabalhar um pequeno espaço de terra, ter uma renda, e se a gente conseguir valorizar e fazer com que a carne nossa sempre seja valorizada, hoje a gente está vendendo a carne, está certo que ela está sofrendo uma diferença de preço muito grande, mas tem açougues aí vendendo a nossa carne a R$50 o quilo. Então, é algo diferenciado hoje. Sim. A gente está competindo com carne de Angus, que já tem uma história. O boi sempre foi considerado muito mais caro do que o porco, do que o suíno. Então, a gente está criando esse valor e cada vez mais pessoas têm pago por isso. E todo dia eu recebo mensagem, pessoas me procurando, inclusive agora já me procuraram para leitão para o final do ano, e assim vai indo. E a gente vai, você é uma cliente também, né, Mabel, que já é o segundo ou terceiro ano que está consumindo um leitão no final do ano. A família gosta muito, Bernardo. A família fica esperando chegar final de ano para poder comemorar Natal e Ano Novo com o porco Moura, né? Então, Bernardo, veja bem, em 2014, iniciou um projeto Porco Moura Caracterização de Sistemas Tradicionais e Fomento à Criação de Suínos de Raça Nacionais. O professor Márcio e a Juliana, eles podem, nesses 6 anos, eles vêm fazendo pesquisa e trabalhando esse projeto. Qual que é o relacionamento entre produtores, produção, acadêmicos e academia? Existe integração? Eu falei agora há pouco, né, professor, né, das pessoas que a gente vê estarem aí, nem são alunos, que nem estão ligados à academia. Existe integração? E em que ela contribui no projeto? Aí eu espero uma resposta do professor e da professora. Se a Juliana permite, eu começo, ela pode complementar. Tá. Eu acho que desde o início da retomada desse projeto, porque o projeto de conservação da raça ele é bem mais antigo aqui na própria universidade. Ele começou lá em 1985 com um professor que era o professor Narciso Marques da Silva. E ele o trabalho dele também passava animais para os criadores, né? Tinha interação com os criadores, mas não foi registrado um projeto de extensão especificamente, né? Então, quando a gente começou em 2014, a gente acabou registrando em 2016 um projeto de extensão, mas ele é muito mais antigo, e na verdade aqui eu vi que está presente aqui algumas pessoas que foram importantes nisso, a professora Maria Marta Lodi, por exemplo, da Universidade de Ponta Grossa, se tivesse aqui a Denise Leite também, elas foram importantes nesse início, porque elas estavam fazendo trabalhos com os faxinais, e eu e a professora Juliana fomos convidados para participar desse trabalho. E isso lá em 2012. E nessa época a Universidade Federal do Paraná estava sem os Moura, né? O pouquinho que tinha sobrado do rebanho original aqui tinha ido para a Embrapa. E antes, agora já saiu aqui do grupo, mas antes o Dr. Elcio Figueiredo da Embrapa também estava presente aqui. E eles... então depois a gente conseguiu trazer de volta, mas nessa época anterior a gente percebeu, como o próprio Bernardo disse, que os criadores de subsistência, eles ainda eram os conservadores das raças nativas, né? Ainda são até hoje, né? E então
e são relegados em segundo plano, né? Eles estão à margem do sistema produtivo, né? Inclusive a legislação não beneficia eles, né? A legislação sanitária, a legislação comercial, toda ela atrapalha o uso comercial desses sistemas de muito pequena escala, especialmente esse tipo que é o sistema ao ar livre, né? Então, não tem, né, uma legislação adaptada para isso, né, que diga como fazer bem feito, mas mantendo essas características. Então, ela foi evoluindo a legislação aplicada para o sistema comercial mais importante, que era o industrial. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo e hoje a gente não tem nada aplicado para isso. E por outro lado, quando a gente começou, então, a gente já estava ligado com eles. Começou ao contrário, né? A gente estava em contato por causa desse projeto que a gente entrou junto com o EPG e o IAPAR na época, com os faxinais. Tinha outros, né? Várias instituições envolvidas. E a gente percebeu que seria um potencial muito grande a gente retomar a criação de raça pura, valorizar a raça pura de novo dentro desses sistemas, né? E aí a gente então procurou recomeçar o projeto aqui desde o início nesse contato com criadores. E depois começaram a aparecer criadores, como a gente começou a divulgar o projeto, né, divulgar a raça, começaram a aparecer interessados, tanto criadores que já tinham um histórico na família de ter criado moura nesse sistema, quanto novos criadores que nem o Bernardo, né, que enxergam, né, se encantam pelo projeto, enxergam o potencial dele, que gostam da ideia, né, de usar isso como meio de sustento, né, uma coisa tão bonita como esse projeto, e que se envolve, então, para a criação. Só que nesse meio tempo a gente continua mantendo as pesquisas na universidade. Então esse projeto ele vai desde a extensão lá com microcriador, com criador de subsistência, vai até projetos de pós-doutorado. Então todos os meios do caminho disso, né? Graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, nas áreas de sanidade, com a professora Juliana, nas áreas de produção, melhoramento genético, qualidade de carne, né? Índices produtivos, né? Como é que são os sistemas de produção e as consequências sobre o crescimento do animal, tudo isso a gente está trabalhando ao mesmo tempo. E não é sozinho, óbvio, né? Não tem como uma equipe sozinha de uma universidade fazer isso. Então, eu dei o exemplo da professora Maria Marta, mas tem muito mais instituições em todo o sul do Brasil que trabalham, né, cada uma envolvida em alguns aspectos, né, mas todas juntas trabalhando nisso. E esse projeto de extensão que é o que tu perguntasse, né, ele desde o início, então, ele traz duas coisas. Primeiro, também precisa falar isso. Os chefes de cozinha, charcuteiros, artesanais, algumas salomerias já comerciais, se envolveram nesse projeto e ajudaram muito no desenvolvimento desse projeto, especialmente na divulgação dele, mas também no contato com os criadores e fazer o meio de campo, né, entre o consumidor, o transformador, tanto na cozinha quanto na salomeria, e os próprios criadores. Então a gente se encontra dentro de dias de campo na universidade, dentro de palestras, dentro de cursos que são feitos. Era para esse ano, especificamente, a gente ter desenvolvido muito mais, né? Estava programado, né? O projeto ele foi reeditado, né? Os projetos de extensão na universidade têm duração de 4 anos. Então, ele terminou em 2020 e começou o novo Porco Moura 2 aqui na universidade. E o objetivo maior era fazer treinamento agora bem específico para os criadores que tinham aumentado, né? A gente aumentou a produção. O rebanho que estava quase extinto, a gente aumentou para mais de 70 criadores aqui no Paraná. Então, hoje eu acredito que é mais de 100. E a gente, então, agora o trabalho ia ser padronizar o sistema de criação, né, ajudar eles a criar melhor, a perceber, né, alguns detalhes do cuidado que são necessários para cumprir legislação e para diminuir risco, né, de acontecer alguma coisa. Então, tudo, ensinar legislação também, né, para eles se adequarem à legislação vigente, tanto ambiental quanto à legislação sanitária para venda e assim por diante. Então, a professora Juliana, ela tem feito um trabalho de formiguinha, nem é de formiguinha, na verdade, é um trabalho monstro, né, gigante de atendimento quase sozinha desses criadores, né, porque como tem uma infraestrutura aqui da universidade de laboratório e um convênio que ela pode falar um pouco melhor, com a ADAPAR e com o laboratório do Estado, acaba que a gente está sendo usado até pela ADAPAR, né, que é a Agência de Sanidade Animal do Estado, usado como o interlocutor entre os criadores e o sistema de controle sanitário também. Então, tudo isso, orientação dos criadores, verificação, né, se tem algum possível problema mais grave ou não, ensinar eles como lidar com isso, como colher amostra, como reportar informação importante para a gente saber se tem problema para ir atrás. E a Juliana
ela tem centralizado principalmente essa parte sanitária. E a parte de orientação do sistema de criação em termos dos zootécnicos, né, como conseguir criar melhor, como alimentar melhor, e principalmente a logística, né, de acessar a venda, de fazer o abate, de conseguir que chegue no mercado. Isso tem sido feito com um apoio muito grande desses chefes de cozinha, salumeiros, donos de boutiques de carne, como o Bernardo falou, porque eles também têm interesse. Então, hoje é um trabalho colaborativo, né? Eles não são simplesmente consumidores, eles precisam participar do projeto, eles ajudam, eles divulgam, eles inclusive assumem às vezes algum trabalho ali dentro para conseguir que a carne chegue até eles, né? E isso gradativamente está melhorando, mas foi muito difícil no início, né? E a gente ainda está num momento difícil, especialmente por causa da pandemia. Então, vou fazer mais uma pergunta para o próprio professor, né? E quais os futuros desafios para essa cadeia do porco, considerando a pesquisa e a produção? Olha, tem muito desafio. Um desses ainda não foi vencido, que é essa questão logística para chegar a carne com um preço mais acessível, né? Ou pelo menos para que a remuneração chegue no produtor, porque tem um custo muito alto ainda de eu fazer vendas em pequena escala. Então, a escala de produção e de comércio ela é muito pequena e localizada, né? Como o Bernardo falou, está sendo levado em cada ponto, né? Diretamente, né? E o trabalho disso está sendo assumido pela própria, pelos membros, pelos criadores, pelos membros da associação, pelo conselho técnico, um pouco pela universidade. Então, assim, cada um faz um pouco, né? E os próprios compradores se envolvem também para ajudar na logística para conseguir receber. Então, isso ainda está sendo muito trabalhoso e pesado, né? E o custo, quanto uma parte do custo, ele não depende de quanto volume eu estou carregando, né? Ele vai existir igual. Então, se eu consigo aumentar gradativamente a quantidade carregada, vendida, abatida, né? Isso vai diminuindo um pouco o custo e essa diminuição de custo, ela vai conseguir finalmente remunerar direito o criador, porque ele hoje está muito mal remunerado ainda, apesar de tudo. Ele está se mantendo por causa que acredita, né, na ideia de fazer esse trabalho. Então, esse é um dos aspectos. Aumentar comércio, né, que o consumidor conheça mais a carne, porque a gente tem uma brincadeira lá, o peixe morre pela boca. Né? Quem já comeu Moro uma vez, ele não vai, ele entende o que a gente está falando. É muito diferente, é uma outra carne, né, quase uma outra espécie. E se a gente aprende a usar corretamente, né, na culinária, então é excelente. Né? Os produtos de charcutaria que saem disso são únicos, né, e estão competindo, né, de igual para igual com produto importado aqui. Então, tem muito salumeiro novo começando. Um outro desafio que a gente tem é ajudar os pequenos empresários desse ramo da charcutaria e mesmo da venda de carne in natura, legalmente, né, que eles consigam em pequena escala se legalizar, se adequar à legislação vigente, que é difícil. Ok. Isso eu queria perguntar para a professora Juliana, se a comercialização dos produtos desse sistema de produção tradicional é permitido e se tudo está coberto pela legislação. Como que é isso, professora? A gente tem visto aí Seluarte, SUSAF, né? Nós estamos aguardando aí algo que venha ajudar a ter uma forma. A fiscalização acho que continua igual, mas como que vocês têm visto ou conta aí para nós, por favor. Então, como o Márcio estava falando, né, essa questão da legislação é um desafio que a gente já enfrenta, né, e vamos enfrentar mais ainda daqui para frente. Existem, então, essas normativas, enfim, até agora foi lançada uma normativa semana passada, eu acho, para produtos, né, tradicionais, assim, só que nós temos hoje, no estado do Paraná e no estado do Rio Grande do Sul, né, que são 2 estados que criam o porco moura, nós temos uma legislação específica para rebanhos comerciais, né? Então, animais que vão para abate. E aí, o nosso tipo de produção, né, essa produção extensiva, enfim, semi-extensiva,
ela não consegue se adequar dentro dessa legislação, né? Então, essa legislação ela é de setembro de 2018, né? Ela foi baseada no manual da Embrapa, mas ela está muito voltada para as criações comerciais, desculpa, para as criações confinadas, né? São criações extremamente fechadas. Então, da nossa parte, o que a gente está fazendo, né? Então, como o Márcio falou, a DAPAR nos ajuda muito e nós ajudamos bastante eles, então nós estamos trabalhando em ver como que a gente pode adequar essa legislação, né, para o nosso animal criado dessa forma mais tradicional, que ele possa ser encaminhado para o abate, né, e o produto ser comercializado, independentemente do celular, enfim, de todas esses outros processos que vem. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Não sei, Márcio, se tem mais alguma coisa para destacar nessa... Não, eu acho que é isso, principalmente. É. Não que, a gente não tem nada de errado no sistema de produção, só que a Não. legislação que existe não fala desse sistema. Ela não fala do ela sistema não, ao ar livre. Ela só fala de animais comerciais, né? Então, se entende que comercial é quando se vai vender. E eu gostaria, bem rapidinho, de complementar o que o Márcio estava falando antes da pergunta da interação, né? Da extensão com produtores, com a academia. Hoje de tarde, quando eu cheguei lá no hospital com um leitãozinho, a felicidade, né, de todo o pessoal que tá envolvido, e aí eu acho que a gente tem que destacar bastante os nossos residentes, né, que ali no hospital a gente tem os residentes, tanto os residentes de grandes animais quanto os residentes da anestésio, e eles, seguidamente, eles me perguntam, professora, quando que a gente vai ver os porquinhos? Quando que a gente vai ver os porquinhos? Porque eles dizem que eles são muito bem recebidos por todos os criadores, e a maioria deles não tem muito essa vivência. Então, essa experiência de tratar com o produtor, para eles de um ganho extremamente elevado. Assim, eles realmente eles pedem e gostam muito. Até na fazenda, né, eles adoram, gostam muito de interagir, porque os animais são bons, né, são bons de manejar. Então, só para complementar essa aqui, acho que vale a pena, né? Que todas as instâncias, né? Até para quem vai sair daqui e não vai para a parte acadêmica, né? Vai para a parte tanto da graduação quanto o pessoal da residência, que vai mais para a parte profissional mesmo. É uma paixão, né, Luciana? Eu tive o prazer de vê-los esses dias, Juliana. Eu tive o prazer de vê-los esses dias trabalhando, né? Fomos lá para fazer uma reportagem e aí vimos o quanto a professora né, carinhosa. Os animais também têm um retorno muito legal para com vocês e ver o quanto a própria profissionais que estão trabalhando, os alunos que estão estudando, têm esse cuidado, esse desejo de que a raça perpetue, né, que ela seja cuidada, protegida, e isso é muito legal. E eu quero perguntar para o Bernardo, como é que ele vê o mercado, né, Bernardo? Você já falou por várias vezes sobre quanto isso pode ser promissor, mas como é que você vê, assim, a produção agora está aí, agora é uma época de final de ano, mas final de ano vende bem, mas durante o ano, como é que é isso? O cuidado, o tratamento, como é que você vê, esse mercado para o produtor, se ele é lucrativo ou não? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Mabel, então, são diversas dificuldades que o produtor acaba tendo, né? Não é fácil, né? Principalmente por essa parte logística que o professor acabou comentando. Eu aprendi que no meio da carne, para que se viabilize algumas coisas,
existe uma pequena necessidade de um certo volume. Sem um certo volume, o teu lucro acaba indo no diesel, acaba indo no caminhão, acaba indo no carro refrigerado, num estoque que você deva ter. Então, é uma cadeia que a gente tenta construir, e se a gente conseguisse unir algumas forças com relação até ao Estado, os criadores, a associação, e a gente no futuro conseguisse ter o envolvimento direto de todos ao mesmo tempo numa cadeia, a gente conseguiria viabilizar algumas coisas. Inclusive, a associação pode vir fazer um pedido de um carro refrigerado, um lugar para ter um estoque, talvez no futuro. Isso são coisas que talvez sejam viáveis a gente conseguir para que a gente permaneça comercialmente, a gente mantenha a raça comercial, porque às vezes é o que faz com que inviabilize o negócio. O preço que a gente cobra hoje é um preço diferenciado. A gente já não é o preço do porco do dia, a gente tem um preço diferenciado, já é um preço mais caro. Mas mesmo assim, o animal ele é mais lento de engorda, então ele não é um animal que ganha peso tão rápido quanto o industrial. Então, existe um custo mais alto, ele é um animal mais caro para você se engordar. Então, acaba tendo umas diferenças que as pessoas acabam não avaliando, principalmente talvez o consumidor. Então, o consumidor, às vezes, ele não sabe o custo que isso tenha e quanto demorou para chegar, às vezes, a gente levar no açougue, e às vezes até o próprio açougue nos indaga, nos pergunta e fala, pô, mas está muito caro, está muito fora. Eu falo, pois é, mas ou é assim ou não tem como daí a gente trabalhar, porque se for menos que isso, daí já está difícil assim. Então, a cadeia inteira, o próprio o pecuarista em geral, ele sofre com essa questão de preço. Não é só nós, eu acho que isso é um problema de várias cadeias aí da pecuária. Então, a gente sempre a gente está tentando buscar esse nicho e valorizar cada vez mais. Aí a importância do Sebrae no nosso trabalho, que tem a marca coletiva, a indicação geográfica, assim como já aconteceu em outros produtos, e está sendo valorizado para que a gente busque um selo, uma diferenciação, algo que torne-nos conhecido pela essa exclusividade. A gente atingir esse nicho de mercado de maneira fértil e que consiga a gente perpetuar. Para nós é um sonho, para mim, sair lá de Bituruna, da onde eu tenho a minha propriedade, e levar a minha carne em São Paulo. Isso é um diferencial. Já fomos para o Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, tivemos algumas pessoas que visitaram nós aqui dentro da universidade também, lá de Brasília, levaram carne nossa daqui para apresentar para o ministro da Agricultura lá em Brasília, essas pessoas. Então, existe todo mundo quer, todo mundo gosta, mas a gente precisa achar o mecanismo para que a gente viabilize as partes, entendeu? Para que a via vá e volte. Quando a gente conseguir chegar nesse sentido, que a gente quebra a cabeça dia a dia, ainda não sabemos qual que é a fórmula exata, então a gente vai chegar no sucesso absoluto. Mas claro que muita gente vai desistir nesse caminho, outros entrarão, outros permanecerão, mas a ideia é que eu possa sempre estar levando esse legado. Eu gosto muito do trabalho do professor pessoal como amizade, ele é um cara muito bacana e foi através dele que eu virei criador, então eu tenho todo esse prestígio. Então, e uma coisa mais interessante de tudo, eu sou um cara que tem minha propriedade, produtor rural, e trouxe de uma universidade que não foi da minha parte acadêmica. Eu sempre tive outros ramos dentro da minha fazenda, que é erva mate, gado, tinha uns porquinhos lá, tudo misturado, mas nunca tinha levado a sério, e através da universidade que eu fui levar a sério um projeto e engajamos e levei para minha propriedade uma ideia de um estudo, de uma pesquisa, que chegamos lá em Bituruna, que achei até que criador lá já, inclusive, que estava tudo com porco misturado, que a gente tenta regularizar ainda, e assim a gente vai criando uma cadeia diferente. Cheguei no Sebrae através disso, e então você veja como uma coisa acabou puxando a outra. Isso para mim foi muito importante, porque acabou eu abracei a causa de forma bem
eu coloquei no coração e estou levando. Claro que às vezes a gente tem alguns custos e alguns preços que a gente paga por isso, mas a ideia minha é que a gente permaneça com a raça. Hoje eu já não penso em aumentar muito meu plantel, mas melhorar ele, dar mais qualidade. Antigamente eu tinha um outro pensamento. Você ficou sem som. Acho que mudou, agora deu. Desculpa. Hoje eu reduzi o meu plantel ao mesmo tempo para aumentar a minha qualidade. Tinha algumas falhas que estava acontecendo, então eu falei, não, então recomeça, vamos recomeçar, vamos melhorar, e com essa finalidade. Não adianta eu querer, não adianta a quantidade. E isso foi uma das coisas que eu aprendi no Sebrae. Não adianta quantidade, a gente tem que manter a qualidade. Não adianta querer ser a BRF, porque eu não vou ser. Eu tenho que ser o Bernardo, criador do Porco Moura, com boa qualidade e para vender para poucos e que poucos possam pagar o muito que eu quero. Então, essa a ideia, e a gente juntando as três pontas aqui, a universidade, o criador e o Sebrae, a minha conclusão final foi essa. Falei, não, então era lá que eu estou aprendendo coisa com eles. O Sebrae está me ensinando a empreender um pouco melhor, a universidade me ensinando a técnica da criação e eu usando o meu espaço para ter mais uma fonte de renda. Então, e a gente pode prosperar, tem espaço para todo mundo, tem criador, a Mabel vai virar criadora no futuro, né, Mabel? Então, se Deus quiser, a gente vai prosperando com essas coisas. Que legal, obrigada, Bernardo. Realmente está sendo um prazer ter vocês aqui, a gente falar sobre essa área, esse setor. É um prazer ter aqui a Universidade Federal, né, com esse trabalho maravilhoso e que, infelizmente, nós brasileiros não conhecemos a potência, né, o potencial que tem uma universidade e o que eles podem fazer de transformação na vida, né, de todas as áreas aí, dos criadores agora, que é isso que nós estamos falando. É fantástico, professor, a gente também sabe das dificuldades que passam, né, as academias, os problemas que tem, né, federal, então, nós devemos, assim, respeitá-los e desejar que vocês tenham condições cada vez mais de poder dar esse trabalho, fazer esse trabalho para esse setor, para essa área tão importante. Nós terminamos aqui, agora são 19 horas, eu quero pedir para que o professor faça suas considerações finais, e eu já agradeço, né, porque foi um prazer enorme. Então, primeiro o professor, daí depois eu quero ouvir também a professora, e aí o Bernardo, e eu finalizo essa parte que são as considerações finais. Mabel, muito obrigado pelas tuas palavras, e não é só as federais, né, que tem uma professora Maria Marta de uma estadual e passa pelas mesmas dificuldades, né, e a gente tem, realmente, assim, não sei se sempre a gente consegue, né, mas o objetivo é esse, né, é conseguir impactar para bem a sociedade, né, e não é só transmitir conhecimento, é mais do que isso, né, construir, né, alternativas e melhorar, construir soluções e tentar aproveitar nossas oportunidades e potenciais, né. E então, assim, que bom, né, que você considera que, né, que nesse ponto a gente está conseguindo atender, é isso que a gente pretende, né. Mas eu queria aproveitar para agradecer também, aqui tem alguns alunos, inclusive alguns alunos que já são criadores também, e agradecer Quem o são? óbvio, né. Abram as câmeras, Sérgio, para a gente ver Édipo, quem mais vocês. está aí? Apareçam. Professora Maria Marta, por favor, também. Tem um outro professor da universidade aqui, que é o... Abram para a gente Podia ver. todo Isso, mundo vamos... abrir as câmeras e a gente tirar um print da tela aqui, né? Não, ainda está com o meu curso. O Sérgio, mas a Olá, Bárbara da Sérgio. bala de banana. De banana. Aí eu não sei quem é com as máscaras. Marcos Andreoli. Dá um... Alessandro Lisboa, filho do Herculano. Opa, joia. Esse, então, é criador também, lá em Prudentópolis. E, então, assim, aproveitar e tirar um print aqui, ó, aguarda. Mas eu queria agradecer a todos, assim, como a Mabel falou lá no início, é um trabalho é um trabalho conjunto, né?
todos participam de várias formas, né? Os alunos, eu acho que ficam muito agradecidos de poder ter contato com os criadores. Eu acho que o momento de troca com o criador é muito rico. A gente aprende muito com os criadores. A gente não consegue fazer um bom trabalho se a gente não estiver trocando com eles, né? Então, não adianta a gente ficar imaginando coisas. A gente tem que ir lá, né, e viver, né, ter convívio com eles para entender o que vale a pena trabalhar, quais as coisas que a gente pode realmente ajudar. Então, as pesquisas tem dois lados dela, né? Uma pesquisa mais aplicada que depende dessa interação e uma pesquisa de base que a gente sabe que no futuro vai ser útil, né, para coisas úteis, mas que no momento ali não tem uma aplicação direta, né? E então, se a gente não tem o contato com eles, a gente não consegue fazer a pesquisa aplicada útil. Com Então, certeza. queria agradecer a presença dos criadores e dos alunos que participam e aprendem com isso, né? Como ser um bom técnico, né? Como trabalhar de uma forma correta. E se não fosse eles, a gente não tocava esse projeto, né? Juliano, Maria Marta, sem os alunos ele não anda. Agora, Não. nesse período de pandemia, a gente está com muita dificuldade. Tá levando ele do jeito que dá para levar, né? Mas a gente não faz nem 10% do que a gente fazia quando tinha os alunos nos ajudando. Então, eu queria isso, e agradecer especialmente a forma como o Sebrae tem nos apoiado desde o início. O Bernardo fez esse contato com eles lá, ele que me levou lá para dentro, né? E a gente também são duas... Tem que ter uma assinatura que nem a gente tem. Então, são instituições que têm funções parecidas no fim, né? E que nem sempre a gente consegue se encontrar e trabalhar num projeto em comum, assim. Eu fiquei muito feliz e gratificado de conhecer a forma como vocês trabalham, receber o apoio, e é bem complementar, né, as coisas, a gente junto consegue fazer muito mais. Então, obrigado por tudo, inclusive por esse tipo de programa como vocês estão fazendo agora. Professora? Eu também então, gostaria de agradecer, né, mais uma vez, toda essa interação, a todos os meninos que estão aqui presentes. Esses dias os nossos funcionários lá pediram quando que eles iam voltar. Acho que eles não estão gostando, Márcio, das nossas... Mas realmente está sendo muito difícil, né? Eles todos fazem uma falta enorme. E agradecer ao Bernardo, né, que tanto tem se esforçado para que tudo dê certo com a associação, né, a Amabel e todo o pessoal do Sebrae, que sempre conduzem as coisas com uma harmonia tão louvável assim. Sempre eu me sinto muito bem de estar nos eventos. E era isso, e a todos, né, que estão participando e que de alguma forma ou outra, né, Maria Marta, que ajuda bastante nós também, enfim, todos que estão aí, muito obrigada. Bernardo? Obrigado, queria agradecer a todos pela participação, pela oportunidade de estar nos escutando, de dividir um pouco do nosso trabalho com vocês. Obrigado àqueles que estão participando junto do projeto, os criadores que estão aqui presentes. Obrigado ao filho do seu Herculano pela presença, pela dedicação e pelo empenho do seu pai lá, que também é um grande criador lá em Prudentópolis, tem aberto grandes caminhos lá nos Campos Gerais. Agradecer principalmente o apoio do Sebrae, que sempre nos motiva, faz com que a gente venha a virar empreendedor, venha crescer, evoluir, buscar, a gente não ficar parado e sempre estar nos mexendo para que a gente alcance novos objetivos. Se toda instituição pudesse dar esse apoio para nós, a gente com certeza o Brasil ia ser bem diferenciado do que é hoje, devido a essas grandes pessoas que têm esses grandes pensamentos aí, como a Mabel, a Andrea, que sempre desde o começo a gente começou esse trabalho e busca um objetivo em comum. Agradecer principalmente também ao trabalho da universidade, que nos apoia, nos apoia como criador, esse trabalho fantástico que é o projeto do Porco Moura dentro da universidade, que é bonito demais. Agradecer a Maria Marta também, que é uma grande parceira lá de Ponta Grossa e que multiplica esse projeto junto com a Universidade do Estado. E isso tudo faz com que a gente sempre some um com o outro aí e acaba a gente chegando num bem comum, que é a raça do Porco Moura. Se me deixo à disposição para qualquer dúvida que alguém tenha para falar sobre um pouco mais da raça ou um pouco mais sobre carne,
E também me coloco à disposição da Mabel, dos professores aí, sempre quando a gente quiser estar somando e mostrando um pouco do nosso trabalho de criador para os demais. Um grande abraço, é um prazer sempre estar participando do Fórum Origens Paraná. É uma pena esse ano a gente não poder ter se encontrado, mas é um fórum que a gente aprende muito com os outros aí. Inclusive, tem uma amiga nossa aí, a Bárbara, que é. Não, eu não falo tão bem quanto ela, mas se ela puder falar um pouquinho, o trabalho deles da bala de banana lá é excepcional. O Marcos Andreoli também. Muito obrigado, Marcos, aí, pelo todo o apoio que você tem dado para nós aí. Um grande gênio, né, o Marcos. Então, muito obrigado a todos e uma próxima oportunidade que seja breve, né? Um grande Isso abraço, mesmo. obrigado a participação aí. Me Eu deixo à também disposição sempre. Eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui, agradeço, né, à universidade, aos parceiros, MAPA, IDR, Secretaria da Agricultura, Senar, universidades estaduais, federais, aos nossos clientes. O que é o SEBRAE sem os nossos clientes, né? E assim como a universidade precisa de alunos, nós queremos poder contribuir com você, produtor, criador, né, empresário. Então, contem conosco, uma boa noite, um bom descanso a todos vocês. Lembrando que o Fórum Origens Paraná existe, nós nos encontramos a cada bimestre, esse ano foi só online, né, não foi presencial, e é uma bênção poder estar com todos vocês pessoalmente, mas não podendo, a gente fica por enquanto assim à distância e que vocês possam desfrutar de tudo que o Sebrae e também os parceiros podem entregar para vocês. Então, um grande abraço, uma boa noite e obrigado por participarem conosco, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.